Oi, gente. Então, para começar a nossa última aula do ano e a nossa última aula também de fisiologia humana, a gente vai dar continuação e vai terminar o sistema reprodutor. Como eu tinha falado na aula passada, a gente vai continuar vendo o sistema genital feminino. Também, como eu falei na aula passada, tem alguns detalhes a mais e é um pouco demorado em relação ao sistema genital masculino, certo? Então, vamos começar entendendo o que é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual é um ciclo, ou seja, sempre, em cada ciclo sempre ocorrem as mesmas etapas, que, e esse ciclo dura em média de 28 dias. Nesse ciclo, quais são as alterações que a gente tem como padrão? Então, alterações hormonais, alterações nos ovários e alterações no endométrio uterino. Então, a cada 28 dias, essas alterações se repetem, sendo que a menarca é o nome que a gente dá para a primeira menstruação da mulher, e menopausa para a última menstruação da mulher. Por que ocorre a menarca? Como eu já tinha comentado nas aulas passadas, a gente ainda não sabe muito como e quais são os fatores que influenciam para o início da puberdade, mas alterações hormonais, por exemplo, são muito importantes, que vão dar início ao ciclo menstrual, ao processo de ciclagem da mulher. E esse processo de ciclagem é a menstruação a cada 28 dias, cerca de 28 dias. Tem mulher que demora mais tempo, mulher que demora menos tempo. E a menopausa ela é causada por falência fisiológica dos ovários, ou seja, como eu tinha estudado na aula passada, quando a mulher nasce, ela já tem todas as células germinativas que vão dar origem às células reprodutoras femininas prontas no ovário. Quando, ao longo da vida da mulher, a cada ciclo, a cada menstruação, a cada ciclo menstrual, um óvulo é liberado do ovário, certo? Então vai ter uma hora que essa reserva de células germinativas vai acabar, ou ela vai ficar muito baixa. E aí o ovário começa a entrar em falência, ou seja, ele interpreta que ele não precisa mais funcionar. E isso faz com que a mulher não menstrue mais e entre no período chamado de menopausa. A menstruação, ela é o período em que a mulher sangra e ele dura mais ou menos de 5 a 7 dias, sendo que a gente conta o primeiro dia da menstruação como o primeiro dia do ciclo, dia de menstruação. A ovulação normalmente acontece 14 dias anteriores à próxima menstruação. Se o ciclo é de 28 dias, coincidentemente, a metade do ciclo vai ser o período de ovulação. Mas se o ciclo for maior, normalmente não acontece tão certinho assim na metade. Se o ciclo, por exemplo, for de 30 dias, 14 dias anteriores não vai ser na metade do ciclo. Mas como padrão, a gente aprende que a menstruação, que a ovulação ocorre na metade do ciclo, considerando um ciclo de 28 dias. O período fértil, ou seja, o período que a mulher tem maior chance de engravidar, são os 4 dias anteriores e os 4 dias posteriores ao da ovulação. E o dia da ovulação é o dia de maior fertilidade, certo? Agora a gente vai entender as mudanças que eu falei que ocorrem em cada ciclo menstrual, ou seja, a gente vai entender o ciclo ovariano, o ciclo do endométrio e o ciclo hormonal. Começando pelo ciclo ovariano. A gente primeiro precisa entender o que é o folículo ovariano. O folículo ovariano é formado pelo folículo primário e pelo ovócito primário e posteriormente pelo ovócito secundário. Mas o que é esse folículo primário? O folículo primário são células que estão em volta do ovócito primário, que depois vai se diferenciar em ovócito secundário, no decorrer da meiose, como a gente viu lá na aula passada. Esse folículo ovariano ele é importante porque ele é responsável pela produção de estrogênio e de progesterona, que são os hormônios sexuais femininos. E também responsáveis pelas mudanças do ovário e do endométrio durante o ciclo menstrual. Por isso a importância desses hormônios.
O folículo primário, que são as células que estão em volta do ovócito primário e posteriormente do ovócito secundário, eles vão ser responsáveis por proteção e por nutrição dos ovócitos. Quando o ciclo vai se encaminhando para a metade, para o 14º dia, o folículo ovariano vai crescendo de tamanho e em número de células de folículos primários e por volta do 14º dia, esse folículo ovariano vai romper e vai liberar o ovócito secundário para a tuba uterina. Então, o processo de rompimento do folículo ovariano é que é chamado de ovulação. A ovulação, a gente vai ver com mais detalhes mais para frente, mas ela é causada principalmente pelo aumento súbito de LH e FSH, que são dois hormônios produzidos na adenopófise, que a gente vai ver com mais detalhes quando a gente for falar do ciclo hormonal. Depois que esse ovócito é liberado do folículo ovariano, o folículo ovariano continua tendo uma função, mas ele não é mais chamado de folículo ovariano, e sim de corpo lúteo. O corpo lúteo vai ser muito importante para a produção de progesterona, além do folículo ovariano. Depois que se esse ovócito não for fecundado, o corpo lúteo vai se degenerar, formando o corpo albicans. Mas se o ovócito for fecundado, o corpo lúteo vai durar um pouco mais de tempo, que a gente vai ver porque ele vai durar um pouco mais de tempo quando a gente for falar de gravidez, certo? Agora, a ciclagem dos hormônios. Essa é uma parte mais difícil de entender da matéria, então eu quero que vocês tenham muita atenção. Mas se vocês verem os gráficos, se vocês juntarem os gráficos com a explicação, vocês vão ver que vocês vão entender e vai ficar mais fácil de compreender, certo? O ciclo dos hormônios é dividido em duas fases principais. A fase proliferativa, também chamada de folicular e estrogênica, e a fase secretora ou luteínica. Dentro da fase proliferativa, o início dela é chamado de fase menstrual, que é quando a mulher está sangrando, enquanto a mulher está no período menstrual, ou seja, aquele período que a gente falou, entre 5 e 7 dias, sendo que o primeiro dia do ciclo é o primeiro dia da menstruação. Nessa etapa, os hormônios eles estão mais ou menos em níveis basais, sendo que o hormônio mais abundante nesse período é o FSH. E por isso, por ele estar em um nível um pouco mais elevado que os outros, ele vai começar a atuar. E o FSH vai atuar como? No ovário, estimulando a produção de estrogênio. Então, na fase proliferativa, vai começar a ter um leve aumento de estrogênio. Esse leve aumento de estrogênio vai fazer feedback negativo lá na hipófise, para a hipófise parar de produzir LH e FSH. Então, havendo um declínio desses dois hormônios. Mas, como esses dois hormônios começam a cair o nível, há outro estímulo da hipófise, e agora esse estímulo é muito maior. E aí vai ter um pico de LH e FSH muito grande no 14º dia. Sendo que esse aumento súbito, não no 14º dia, cerca de 2 dias anteriores ao 14º dia do ciclo. Esse aumento súbito de LH e FSH é que vai provocar a ovulação no 14º dia, certo? Aí na fase secretora, também chamada de fase luteínica, depois da ovulação, quem vai sobrar do folículo ovariano vai ser justamente o corpo lúteo, por isso é chamado de fase luteínica. Assim, o corpo lúteo vai começar a aumentar a progesterona e também a produção de estrógeno, que foi estimulada pelo hormônio FSH, certo? Pelo aumento do hormônio FSH. No decorrer desse aumento de progesterona e estrógeno, esses dois hormônios vão provocar um feedback negativo na hipófise novamente, que vai fazer com que haja diminuição da produção de LH e FSH,
Sendo que essa queda, essa baixa produção de LH e FSH vai inibir tanto o corpo lúteo como o ovário de produzir os hormônios progesterona e estrógeno. Quando há o declínio, então, a queda muito acentuada de progesterona e estrógeno, é que vai ocorrer novamente a menstruação. E aí o ciclo começa novamente. Como teve queda de progesterona e estrógeno, a hipófise vai ser estimulada a produzir FSH. Então, por isso que o nosso ciclo começa com um pouco, com os níveis de FSH mais aumentados que os outros hormônios, certo? Aqui, a gente resumiu nesse slide como funciona o sistema de feedback de estímulos de inibição durante o ciclo hormonal. Então, eu não tinha citado no slide passado, mas para simplificar o slide passado, mas nesse slide eu vou introduzir um hormônio a mais, que é o GNRH. O GNRH é o hormônio produzido no hipotálamo que vai estimular a produção dos hormônios pela hipófise anterior, ou seja, vai estimular a produção de LH e de FSH. O LH e o FSH vão atuar no ovário, estimulando a produção de dois hormônios, progesterona e estrógeno. A progesterona e o estrógeno, como a gente vai ver nos seguintes slides, vão ter uma atuação importante no útero, preparando o útero para uma possível gestação. O estrógeno é responsável principalmente pelo sistema de feedback negativo, ou seja, se tem muito estrógeno, vai ser o aumento excessivo de estrógeno, é um fator inibitório tanto do hipotálamo como da hipófise anterior. Por isso, quando os níveis de estrogênio estão aumentados, tem diminuição dos níveis de LH e de FSH. A progesterona, nos dias apenas, isso é um detalhe que está nesse esquema, mas ele não é tão importante de vocês saberem. Mas como está nesse esquema, eu vou citar para vocês. A progesterona, nos dias anteriores à ovulação, faz o sistema de feedback positivo, ou seja, a progesterona estimula ainda mais a produção de LH e de FSH, tanto pelo hipotálamo como pela hipófise. Ou seja, já estava no começo do ciclo, o LH e o FSH já estavam em níveis aumentados na primeira fase do ciclo, a fase proliferativa. E a progesterona, que começa a ser produzida com o estímulo de LH e FSH no ovário, vai fazer um feedback positivo no hipotálamo e na hipófise. Por isso, tem esse pico tão alto no 2 dias anteriores ao dia da ovulação. Porque além da produção maior de LH e FSH, pelo próprio ciclo, a progesterona exerce um estímulo a mais, ou seja, um feedback positivo. Quanto maior o nível de progesterona, maior o nível de LH e de FSH, certo? Agora aqui a gente vai ver as funções de cada hormônio que eu citei no ciclo hormonal. Então, são dois hormônios hipofisários produzidos na adenopófise, que é o FSH e o LH. O FSH é responsável por promover o crescimento e o desenvolvimento do folículo até o 14º dia do ciclo, que é quando ocorre a ovulação. O FSH também vai estimular a transformação do ovócito primário em ovócito secundário, ou seja, ele ajuda na continuação, na formação correta das células reprodutoras femininas. O FSH também estimula a produção de estrógeno pelo ovário. O LH, que é o hormônio luteinizante, é o principal hormônio que vai promover a ovulação. O FSH também é muito importante porque ele promove o crescimento do folículo. Se não tivesse LH, também não teria ovulação. Mas o pico de LH é mais importante para o rompimento do folículo. O LH ele também vai estimular a formação do corpo lúteo, que é a fase posterior ao rompimento do folículo ovariano. E o LH também é responsável por estimular a produção de progesterona pelo corpo lúteo, como a gente viu que era uma das funções do corpo lúteo. Os hormônios ovarianos, que são os hormônios estrogênio e progesterona, ou estrógeno, tanto faz, eles são muito importantes para a preparação do útero para uma possível gravidez. E o que quer dizer essa preparação do útero? O estrogênio
ele promove crescimento e desenvolvimento do endométrio e ajuda a manter o endométrio fixo, ou seja, quando ele está em níveis elevados, o estrogênio ajuda o endométrio a não descamar e por isso não ocorre a menstruação enquanto o estrogênio está em nível elevado. A progesterona ela também vai promover o crescimento e desenvolvimento do endométrio, mas de uma forma diferente. Ele aumenta a vascularização e a quantidade de glândulas do endométrio. Então, ele vai nutrir melhor, a progesterona vai ser importante para nutrir melhor o endométrio e também para aumentar a produção das substâncias que o útero vai ter que produzir durante uma gravidez, se a mulher engravidar, certo? E eu esqueci de citar que o estrogênio também ele é responsável por engrossar o endométrio, ou seja, por fazer estimular a mitose, várias mitoses no endométrio para ele ficar mais espesso, certo? Agora o ciclo endometrial, ou seja, o que acontece no endométrio? Na fase de menstruação, o endométrio está descamando, ou seja, vai ter rompimento dos vasos sanguíneos e pela diminuição de estrógeno e de progesterona, o endométrio vai ficar frágil e ele vai descamar. E por isso ocorre a menstruação. Na fase proliferativa, não vai ter muitas modificações até o 14º dia, porque os hormônios progesterona e estrógeno ainda estão em nível baixo. Quando a gente chega na fase secretora do ciclo, que tem muito ação de estrógeno e progesterona, o endométrio vai se desenvolver. Se chegar se não houver fecundação, o ciclo recomeça, ou seja, vai ter uma nova menstruação pela queda dos hormônios progesterona e estrógeno, certo? Agora aqui a gente vai ver quais são as modificações que ocorrem quando há fecundação do óvulo. Se ocorre a fecundação do óvulo, o óvulo vai se desenvolver até o blastocisto. No blastocisto existem duas camadas de células, as células internas e as células externas, sendo que as células externas são chamadas de trofoblastos e as células internas são chamadas de embrioblastos. Isso vocês já viram com mais detalhes durante as aulas de embriologia, certo? O embrioblasto vai ter função principal de formação dos folhetos embrionários, ou seja, endoecto e mesodermo. O trofoblasto, por sua vez, ele vai ser responsável pela formação da placenta e pela produção do hormônio beta-HCG. O beta-HCG é um hormônio que estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo. Então, é mais um estímulo, além do LH, depois que ocorre a formação do trofoblasto, o beta-HCG vai estimular ainda mais a produção de progesterona. E esse aumento de progesterona é importante porque ele faz os níveis de hormônios sexuais femininos não decaírem. E por isso não ocorre a menstruação. Como a gente viu, o trofoblasto também é responsável pela formação da placenta. Até o 3º mês, a placenta vai ter também função de produção de beta-HCG. Só que depois do 3º mês, quando a placenta já está 100% formada, a placenta também ajuda na produção de progesterona. E não mais o trofoblasto vai ter a função de produção de beta-HCG. O beta-HCG é o hormônio também detectado no teste de gravidez. E ele é muito importante, como eu falei, para manter os níveis de hormônios sexuais femininos. Porque se houver uma queda de progesterona e de estrógeno, o útero vai descamar e não vai ter formação, não vai ter nidação do embrião, ou seja, o endométrio não vai estar preparado para gestar o feto, certo? O óvulo fecundado. Então, essas são as principais modificações que ocorrem durante a gravidez. Agora a gente vai passar para a segunda parte do capítulo, que é entender os métodos contraceptivos. Métodos contraceptivos são maneiras de evitar duas coisas: infecção sexualmente transmissível e gravidez.
Então, todo método contraceptivo, a gente tem que avaliar a eficácia dele em prevenir a gravidez e a prevenir a IST. Quando a gente fala contracepção, a palavra literalmente é evitar a concepção, ou seja, é evitar a formação de um feto. Mas agora a importância também se dá uma grande importância também para a prevenção de STs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Antigamente chamada de doenças sexualmente transmissíveis. Então, vocês podem ver dos dois jeitos em vestibulares, tanto ISTs como DSTs. Existem alguns tipos de métodos contraceptivos. Os primeiros que a gente vai estudar são os métodos comportamentais, ou seja, baseados em mudanças de comportamento. Não existe um remédio ou uma barreira que vai impedir que o espermatozoide se encontre com o óvulo, mas existe uma mudança de comportamento, pode ser tanto do homem como da mulher, para evitar a formação do zigoto, certo? O primeiro método é a tabelinha. A tabelinha nada mais é do que você anotar em um calendário quais dias você menstrua por um grande período. Ou seja, você precisa achar um padrão, a mulher precisa achar um padrão do ciclo. Isso é muito pouco eficaz porque os ciclos são muito variáveis nas mulheres normalmente. E nem sempre a ovulação ocorre no mesmo dia. Eu sei que a gente estuda lá, quando a gente vai estudar o ciclo, que ocorre no 14º dia, na metade do ciclo, mas essas datas são mais teóricas do que realmente práticas. Então, isso confere uma baixa eficácia para o método e ela não protege contra ISTs, porque não vai ter uma barreira para infecção. Ou seja, se o homem estiver infectado e tiver relação com a mulher também vai se infectar. Ou vice-versa, se a mulher tiver infecção, também vai passar para o homem, certo? Então, a tabelinha nada mais é que você contar os dias que estão menstruados, contar quando termina a menstruação para você ver qual período você vai estar fértil. Que o período fértil são 4 dias anteriores e 4 dias posteriores à ovulação. Só que, como eu já falei, a gente nem sempre ovula no mesmo dia e nem sempre o ciclo menstrual das mulheres é tão certinho assim. Há várias coisas que podem alterar, como estresse, algumas atividades de esforço, ou se não o hábito noturno, hábitos de sono, são vários fatores que alteram os hormônios. Então, esse método é pouco eficaz, tanto para prevenção de gravidez, como para prevenção de STs. O outro método comportamental é o coito interrompido, que nada mais é que a retirada do pênis antes da ejaculação. Esse método também é muito pouco eficaz, tanto para prevenção de gravidez, e ele não protege contra ISTs, porque consiste em um homem perceber que ele vai ejacular durante a relação sexual e retirar o pênis da vagina. Só que nem sempre o homem consegue perceber o momento que vai ejacular, e também a gente precisa ter em mente que na uretra podem ter resquícios de espermatozoides e no líquido pré-ejaculatório vir alguns espermatozoides. É lógico que a chance é muito pequena de ter os espermatozoides ali que sejam viáveis para a fecundação do óvulo, mas é muito difícil ter certeza de que vai se evitar a gravidez só fazendo este método contraceptivo, certo? E ele não protege de jeito nenhum contra ISTs, porque não existe uma barreira para infecção, assim como a tabelinha. Os métodos de barreira, eles são muito importantes porque eles são os que previnem contra as infecções sexualmente transmissíveis. Ou seja, esses métodos conseguem prevenir a transmissão de, por exemplo, HIV. Por isso, eles são muito importantes e eles devem ser sempre reforçados em todos os momentos. E o ideal é que se utilize métodos de barreira em todas as relações sexuais, certo? Existem dois tipos de métodos de barreira: o preservativo masculino, também conhecido como camisinha, e o preservativo feminino. O
Preservativo masculino, ele é feito de um material chamado látex. O látex, ele pode ser uma substância alérgena em algumas pessoas, e isso dificulta o uso para algumas pessoas. Mas existem a alternativa do preservativo feminino, que ele é feito de poliuretano, que nada mais é que o plástico. E não é muito difícil, é muito raro, não tem muitos relatos de casos que existe alergia ao plástico, certo? Por isso, o preservativo feminino apresenta essa vantagem em relação ao preservativo masculino. O preservativo masculino, ele deve ser colocado quando o pênis estiver ereto, então, ou seja, ele tem que ser colocado durante a relação sexual. Já o preservativo feminino, ele pode ser colocado antes da relação sexual, ou também, se a mulher preferir, durante a relação sexual. O preservativo masculino e o preservativo feminino possuem alta eficácia na prevenção de gravidez e também na prevenção contra infecções sexualmente transmissíveis. Então, esses dois métodos são muito importantes e eles caem muito em vestibular. Vocês precisam saber. Aqui eu coloquei fotinha de como é o preservativo masculino e como é o preservativo feminino. O preservativo feminino é intravaginal, sendo que ele é composto por 2 anéis, um interno e outro externo. O externo, ele vai ficar para fora da genitália externa, e o interno vai entrar em contato com o colo do útero. Então, a mulher tem que introduzir no canal vaginal o preservativo feminino. Esse método de utilização, ele pode ser um pouco incômodo, por isso a gente tem baixa adesão ao preservativo feminino, porque ele pode ser chato para colocar, ele pode causar um certo desconforto na mulher, e ele também não tem uma aparência, como algumas mulheres relatam, agradável, porque fica um anel para fora na genitália externa, certo? Mas eles, idealmente, toda relação sexual tem que usar preservativo, que são os métodos de barreira. Outro método de barreira é o diafragma, que é um disco, como a gente vê nessa fotinha, colocado lá no fundo da vagina, que recobre o corpo do útero. Só que esse método ele é pouco eficaz na prevenção de gravidez e ele não protege contra o IST também, porque todo o canal vaginal vai tá suscetível, não vai ter nenhuma proteção ali no canal vaginal e por isso é nesse local onde ocorre o maior número de transmissão de infecções, certo? E ele deve ser colocado a cada relação sexual e ele pode ou não ser acompanhado de um espermicida, que é um gelzinho que ele é importante para criar um ambiente de toxicidade para o espermatozoide. Então, todo espermatozoide que chega lá no diafragma não consegue sobreviver a esse espermicida. Só que como esse espermicida é tóxico, ele não faz mal, entre aspas, só para o espermatozoide. Também pode provocar irritação da vagina, que pode provocar incômodo da mulher. Outros tipos de métodos são os métodos hormonais, ou seja, os métodos que possuem em sua composição hormônios. E eles normalmente são métodos farmacológicos, ou seja, de medicamentos. O mais conhecido método hormonal é a pílula anticoncepcional, sendo que a pílula anticoncepcional pode ser combinada ou ela pode ser só mini pílula, conter apenas um tipo de hormônio. A combinada, ela tem estrógeno e progesterona e ela não permite o ciclo hormonal e também impede a ovulação. Então, quando a gente toma a pílula anticoncepcional combinada, a gente mantém os níveis de estrógeno e de progesterona constantemente altos. Os níveis constantemente altos inibem a produção de FSH e de LH pela hipófise e também inibem a produção de GnRH pelo hipotálamo. Ou seja, não vai ter pico de LH e não vai ter pico de FSH, ou seja, não vai ocorrer a ovulação. E normalmente a forma de uso são 26 dias tomando remédios que contêm estrógeno e progesterona e 4 dias, depende da apresentação do remédio, de pausa, que é quando ocorre a menstruação. E a menstruação, ela ocorre por queda abrupta de progesterona e estrógeno, mas não vai ter como estimular a produção de FSH e de LH, porque os níveis de hormônios progesterona e estrógeno estavam tão altos que não vai ser que esse intervalo que a mulher fica sem tomar
os hormônios, não é suficiente para permitir que a hipófise volte a produzir LH e FSH. A mini pílula, ela é um pouco diferente na sua forma de funcionamento. Como ela tem apenas progesterona, a principal função da mini pílula é impedir o desenvolvimento do endométrio. Então, a mulher pode até ovular com o uso da mini pílula, mas o endométrio não vai ser preparado para receber o embrião, certo? Só que esse método é muito eficaz na prevenção de gravidez, mas ele não protege contra ISTs. Para resumir, os métodos que protegem contra ISTs são os preservativos, tanto femininos e masculinos, certo? Outros tipos de métodos hormonais que são menos cobrados são os anticoncepcionais injetáveis, que podem ser combinados ou não. Os adesivos, que são literalmente adesivos que a mulher coloca sobre a pele, e esse adesivo libera quantidade de hormônios constantemente, e ele é combinado também, ou seja, tem progesterona e estrógeno. Tem um método hormonal, que é o anticoncepcional intradérmico, que é um dispositivo colocado embaixo da derme mesmo, por uma mini cirurgia mesmo, que ele libera só progesterona. E o anel intravaginal, que é um anel colocado dentro da vagina, que contém progesterona e estrógeno, e vai liberando localmente a progesterona e estrógeno no útero, certo? Outra coisa importante da gente saber dos métodos hormonais é a contracepção de emergência, também chamada de pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ela impede a fecundação e ou anidação. Ou seja, se o óvulo já foi fecundado, a pílula do dia seguinte vai ter função de não deixar o ovo se fixar no endométrio. Mas, se ainda a pílula seguinte for tomada num período que o óvulo ainda não foi fecundado, a contracepção de emergência vai impedir a fecundação, certo? Só que o que a gente precisa, é muito importante a gente saber, que a pílula do dia seguinte contém níveis gigantescos de hormônios, e por isso ele apresenta muitos efeitos colaterais. Então, a contracepção de emergência deve ser reservada apenas para momentos de emergência mesmo. Ou seja, depois de que a mulher for, por exemplo, sofrer violência sexual, a contracepção de emergência é muito indicada. Mas, como método contraceptivo de uso contínuo, esse método é totalmente contraindicado pelos altos níveis de hormônios. Outro método contraceptivo é o dispositivo intrauterino, chamado de DIU. O DIU pode ser de cobre ou ele pode ser hormonal. O de cobre, ele cria um ambiente de toxicidade para o espermatozoide, ou seja, ele impede a fecundação, mas ele não impede a ovulação. Porque os níveis o ciclo hormonal, ele continua normalmente. O cobre não influencia nos níveis de hormônios. Mas ele é muito eficaz na gravidez, mas ele não protege contra IST, porque não é um método de barreira. Já o DIU hormonal, ele impede tanto a fecundação como a ovulação. A fecundação, porque justamente ele cria esse ambiente de toxicidade para o espermatozoide, e ele impede a ovulação, porque ele é hormonal, ou seja, ele vai liberar quantidades fixas de progesterona e de estrógeno, e ele vai funcionar assim como o anticoncepcional combinado, certo? A pílula de anticoncepcional combinado. É muito eficaz na prevenção de gravidez, mas não protege contra IST, certo? Para acabar a nossa aula, a gente vai estudar os métodos cirúrgicos, que são métodos definitivos de contracepção. E eles são indicados apenas para aqueles casais que não desejam mais ter filhos nunca. Ou seja, por ser métodos definitivos, se o casal optar por esse método de contracepção, eles não podem voltar atrás. Não tem jeito da gente desfazer a cirurgia. Então, por isso são chamados métodos definitivos e eles precisam ser pensados antes de serem feitos. Se a mulher tiver ainda desejo de ter filhos, esses métodos não são indicados.
São dois métodos principais, sendo um para o sexo feminino e um para o sexo masculino. Para o sexo feminino, é a laqueadura, que nada mais é um corte nas tubas uterinas. Então, ele impede o encontro do ovócito secundário com o espermatozoide, mas ele não impede a ovulação, só impede o encontro, a fecundação. Pode ser também feito por amarração em vez de um corte, e ele não interfere na produção de hormônios, porque não mexe nos níveis hormonais e não mexe nos ovários, certo? Mas não protege contra IST. Ele só protege, muito eficaz na prevenção da gravidez. A vasectomia é a amarração ou a retirada de um fragmento do canal deferente. Então, ele impede a liberação de espermatozoide. Mas ele também não interfere na produção de hormônios, nem na secreção das glândulas acessórias, que é a vesícula seminal, a próstata e a glândula bulbouretral. Ele também não protege contra IST, ou seja, os métodos cirúrgicos são eficazes para prevenção de gravidez, mas não para prevenção de IST. Na vasectomia, o homem vai conseguir ejacular normalmente, mas no sêmen não vai ter espermatozoide, apenas a secreção das glândulas acessórias, certo? Então, essa foi a nossa aula. Eu sei que essa aula tem um pouco mais de conteúdo e ela é um pouco mais complicada, mas se vocês tiverem dúvidas, sempre podem me chamar, mandar mensagem, fique à vontade para horário também, qualquer horário podem me mandar mensagem. Eu queria também agradecer muito por esse semestre, por esse ano que a gente esteve juntos. Foi muito prazeroso, eu aprendi muito com vocês, é uma experiência gigantesca da aula para vocês. Enfim, espero tê-los ajudado bastante. Eu quero continuar ajudando vocês no que vocês precisarem. Então, se quiserem conversar sobre matéria, sobre vestibular, desabafar sobre essas coisas, se sintam à vontade para me chamar. E foi isso. Eu queria muito que tivesse sido diferente, que tivesse sido as aulas presenciais, mas esse foi nosso jeito de continuar nos conectando via internet, certo? Via vídeo. É isso. Agradeço muito vocês. Um beijo e tchau, tchau.